A figura do cardeal Jules Mazarin, verdadeiro eixo da regência de Ana da Áustria, constitui um dos paradoxos mais instigantes da história da Fronda. Estrangeiro de nascimento, italiano de origem modesta e cortesão hábil, logrou ocupar o vértice do poder francês, conduzindo os negócios do Estado com mão firme e espírito calculista. A acusação de corrupção que lhe foi dirigida não era gratuita, mas fruto de práticas reiteradas. Mazarin acumulava riquezas pessoais desmedidas, servindo-se de sua posição para multiplicar fortuna e assegurar às suas sobrinhas, as chamadas Mazarinettes, casamentos vantajosos com a alta nobreza. Sua fortuna privada, ampliada por meio de subornos, concessões, vendas de cargos e apropriações indiretas, tornou-se proverbial. O nome do cardeal converteu-se para muitos em sinônimo de venalidade e escândalo, motivo de sátira constante nos libelos conhecidos como Mazarinades. Contudo, se Mazarin era detestado por grande parte da população, não menos era temido por sua argúcia política. Sabia dividir os adversários, explorar rivalidades internas e manobrar com uma frieza que poucos homens de Estado de sua época possuíam. Durante a fronda parlamentar, soube recuar quando necessário, aceitando compromissos em Saint-Germain. Mais tarde, diante da insurgência dos príncipes, preferiu o exílio temporário, não como fuga covarde, mas como cálculo estratégico, de modo a deixar que seus inimigos se desmoralizassem por si mesmos. Seus exílios, vividos sobretudo em Colne, não foram inatividade, mas antes períodos de intensa correspondência e conspiração. Mantinha rede de informantes e partidários dentro do reino, ditando instruções a Ana da Áustria e assegurando sua presença invisível, ainda que ausente. A rainha regente, fiel a ele tanto por confiança política quanto por afeição pessoal, jamais o abandonou. Ana da Áustria defendia Mazarin com obstinação, sustentando sua volta sempre que a opinião pública clamava por sua exclusão definitiva. Sua recuperação política deveu-se em grande parte à fragmentação de seus opositores. Cada facção buscava ganhos próprios, sem nunca alcançar projeto comum de governo, ao passo que Mazarin encarnava a continuidade do poder real. Hábil em administrar recompensas, distribuiu generosidades calculadas, cargos, pensões, perdões. Ao mesmo tempo, aplicava castigos seletivos e inflexíveis, eliminando adversários isolados enquanto absorvia outros para o campo realista. Sua corrupção, por mais repugnante que parecesse aos olhos da moral pública, funcionava como um instrumento de poder. O ouro de Mazarin comprava lealdades, garantia neutralidades e construía alianças que a mera coerção militar não poderia sustentar. Em termos diplomáticos, Mazarin revelou-se continuador da obra de Richelieu. Conduziu a França à vitória final na Guerra dos 30 Anos e, apesar da turbulência interna, conseguiu se impor nas negociações que resultariam na Paz de Westfália, de 1648, marco de prestígio europeu. A política externa, embora sacrificada pela Guerra Civil, manteve-se sob sua coordenação, e sua habilidade em equilibrar tratados e batalhas consolidou o papel de França como potência preeminente no continente. Os frondeurs acusavam-no de trair a pátria, de vender a França a interesses estrangeiros e de sacrificar o bem público ao seu enriquecimento. Todavia, a realidade mostrava que, sob sua regência, o Estado francês não se dissolvera, mas sobrevivera às tormentas. Sua longevidade no poder deveu-se sobretudo à sua capacidade de esperar. Paciente e imperturbável, deixava que as paixões de seus inimigos se consumissem, para então regressar, firme e necessário, como único fiador da estabilidade.
A impopularidade extrema de Mazarin não deve obscurecer o fato de que foi ele quem manteve de pé a autoridade real durante os anos em que Louis XIV ainda era um menino. Sem ele, a monarquia talvez tivesse sucumbido ao vendaval aristocrático. Ao final da Fronda, em 1553, foi Mazarin quem emergiu triunfante. Condé exilara-se junto ao inimigo espanhol. O parlamento perdera seu prestígio e a população, exausta, clamava pela ordem que somente a monarquia poderia oferecer. Sua vitória pessoal transformou-se em vitória institucional. O fortalecimento da coroa, que parecia ameaçado, consolidou-se, e Louis XIV cresceria sob a tutela de um ministro que lhe ensinaria, por contraste, o quanto era necessário evitar depender de favoritos. O legado de Mazarin, manchado pela corrupção, mas engrandecido pela eficácia política, consistiu em ter garantido a transição entre a regência turbulenta e o governo pessoal do Rei Sol. Ele sobreviveu porque soube manobrar onde outros sucumbiam. Assim, o cardeal Mazarin permanece como exemplo ambíguo de estadista, odiado por seu povo, execrado pelos moralistas, mas indispensável à sobrevivência do Estado. Sua permanência no poder, apesar de repetidas crises, selou o triunfo da monarquia sobre a anarquia e abriu caminho para o absolutismo glorioso de Louis XIV.